Olá, sou John Shaw, sou formado na turma 50 da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e hoje vou contar um pouco da minha história para vocês. Primeiramente, queria contar um pouco sobre o meu background, meu contexto familiar, meus amigos, onde eu cresci, como que é essa situação. Eu nasci aqui em São Paulo, então eu sou brasileiro, só que a minha família veio de Taiwan. E nesse contexto, os meus pais cresceram aqui no Brasil também, então eles falam português. A gente tem aqueles valores mais asiáticos que são um pouco mais conservadores, digamos assim. Então eu cresci um pouco nesse ambiente, assim, um pouco mais tímido, digamos assim. Mas assim, eu me abrasileirei bem, então assim, eu me considero bastante extrovertido em relação a conhecer pessoas, uma coisa que eu gosto bastante. Conhecer histórias, trajetórias, inclusive do Santa Memória é uma coisa que eu gosto de ouvir bastante. Eu vim de um colégio que era bastante aberto para a gente conhecer as carreiras, né, que é o Colégio Bandeirantes. E lá eu tive contato com alguns projetos que a gente chama. Então, assim, lá na época a gente era dividido em áreas biológicas, humanas e exatas para tentar instigar a nossa vocação, digamos assim, ou vontade de escolher uma área, não especificamente uma carreira específica. E lá eu escolhi a parte de biológicas, que era uma coisa assim que eu tinha sempre muita curiosidade de como funcionava o corpo humano, como que as coisas aconteciam nesse sentido mais celular, né? Mas eu me dava muito bem em exatas. Eu sou uma pessoa que, talvez como a maioria dos asiáticos, né, tem uma cabeça bastante metódica e voltada para entender bem como funcionam as coisas de matemática, física, química. Então era uma coisa que eu ficava naquela dualidade. Será que às vezes eu quero fazer alguma coisa que eu sei que vou ter mais sucesso, mas que talvez não necessariamente eu vou gostar bastante? Então seria talvez uma carreira de engenharia, de administração, uma coisa mais técnica nesse sentido, né? Ou talvez ir para o misterioso, o curioso, assim, o corpo humano, a saúde, a mente. E aí ficou assim essas ideias na minha cabeça. Então lá nesse colégio a gente tinha alguns projetos e eu fiz alguns projetos na parte de biológicas, que era um laboratório, uma oficina de biotecnologia. Então eu tive contato um pouco com a parte laboratorial, mais técnica, que às vezes a gente não tem contato assim na vida, para conhecer como que é essa rotina. Não necessariamente para a medicina, mas para entender, às vezes, como funciona uma área de pesquisa dentro de uma situação de laboratório. Também fiz um projeto de relações internacionais para conhecer como que era a parte de diplomacia, né? E lá era uma simulação de uma reunião, por exemplo, da ONU, né? Para a gente conversar sobre direitos humanos, etc. E eu sempre tive muita facilidade para aprender línguas, porque, como eu falei, minha família é de imigrantes. Eu sempre tive muita oportunidade de aprender algumas línguas, então mandarim, o inglês, que eu tenho família no exterior, então a gente consegue ter esse tipo de incentivo, né, de provocação para aprender outras línguas. Então eu falei assim, putz, será que isso aqui pode ser um caminho interessante a ser seguido, né? E aí eu falei assim, vou conhecer. Eu sempre sou muito do tipo, vou conhecer e depois eu avalio e vejo se é interessante ou não. E um outro projeto que foi também na parte de humanas, que era um projeto de marketing. Então a gente tinha a missão de fazer uma peça publicitária, né, um vídeo institucional para o colégio. Então a gente tinha contato com uma agência publicitária para saber como era o dia a dia deles e como que era essa parte de criação, os elementos, como eles eram envolvidos nessa situação. Eu gostei de todos, assim, né? Em todos eu consegui me ver fazendo, né? E aí que minha cabeça pirou, porque é o que a gente chama de o paradoxo da escolha, né? Porque quando a gente tem muitas opções, isso também nos paralisa de alguma maneira. A gente fica sufocado com as situações que a gente pensa que pode estar acontecendo. Então, até assim,
eu brinco assim, falando que se existir o multiverso, né, eu consigo ver uma linha temporal para cada escolha que às vezes eu poderia estar fazendo, né? Mas, no final das contas, a gente tem que pensar algumas coisas quando a gente vai amadurecendo nossas escolhas. Então, não é só o que você acha que você gosta, é você também entender como que aquilo vai modular o seu estilo de vida mais para frente. Então, são várias coisas que você coloca numa balança e você vai pensando, né, de estilo de vida que você quer assumir, né, ou o que você quer fazer, quais são as possibilidades que isso pode levar. Mas, como eu falei, quando você é um adolescente, isso é muito difícil de você conseguir pensar, principalmente para nossa geração mais nova, assim, então, assim, os mais novos hoje vivem no seu container blindado. Então é difícil você ter, por exemplo, as experiências dos meus pais, que sempre tiveram poucas opções, que eles eram forçados a procurar oportunidades, a se expor no mundo para conseguir algum tipo de oportunidade ou para emprego, ou para carreira, ou para qualquer tipo de negócio. Então, hoje em dia, o pessoal é muito assim, dentro da forma, né? Então, é uma coisa assim, que acaba acontecendo e acaba privando a gente de, às vezes, intercambiar experiências com pessoas diferentes. E como é que você vai fazer uma decisão assim? Hoje, aí acho que 20 anos depois que eu vejo tudo isso para trás, eu vejo que é muito difícil mesmo para os nossos jovens fazerem esse tipo de decisão, entendeu? Então, isso aqui é um pouco do dilema assim, da escolha profissional, né? E eu me solidarizo muito com essa fase de transição, de escolhas, de carreira, porque é uma coisa que, para a nossa geração, traz muita ansiedade. De você ter que escolher uma coisa, uma carreira, você é pressionado para você ser bem sucedido nela, que você tem que seguir nela, né? E você acha que você só tem um caminho para seguir. E na verdade não. Hoje eu vejo que os caminhos são múltiplos. Você pode começar fazendo uma coisa e não necessariamente você precisa terminar fazendo aquilo. Mas a sociedade acha que às vezes isso não é sucesso, entendeu? Às vezes acha que isso é um fracasso e você está optando por outra coisa. Pode ser também, mas depende muito como você enfrenta as coisas, né? Como você entende que são... como você entende que você vai levar isso para sua vida, digamos assim. Quando a gente vai crescendo, né, a gente está decidindo que profissão a gente quer ou não, a gente tem uma visão muito inocente das coisas, né, de escolha de profissão. Como é que você vai pedir para escolher uma profissão para uma criança, né, uma adolescente em formação, aí para decidir sua profissão nos próximos 20, 30 anos? Isso é pedir para dar erro, né, porque o adolescente tem que tentar acertar e errar, né, tem que ter esse benefício de tentar. Só que a gente não, a gente quer sempre ser muito certeiro nas nossas escolhas, a gente quer acertar tudo de primeira, a gente quer ter sucesso sempre, a gente tem essa ambição, principalmente a nossa geração. A minha geração, os millennials, né, a gente quer sempre ter propósito nas coisas que a gente faz, diferente da geração dos meus pais, que eram muito de imigrantes, trabalhadores nesse sentido, né, que não importa o que eles estavam fazendo, eles tinham que garantir o sustento para a família. Então eu cresci muito nesse ambiente de sacrifício deles para eu poder ter uma vida melhor no ponto de vista deles, né? De ter a opção de escolher alguma profissão que talvez me trouxesse propósito, digamos assim. Eu não fiz medicina logo de cara, apesar de já estar querendo, de ter isso na minha cabeça, né? Eu prestei, mas eu não passei nas faculdades que eu queria na época, né? E eu passei em publicidade. Eu sou uma pessoa bastante comunicativa, extrovertida, entendeu? Eu gosto disso. Acho que pode ser interessante. Eu adorava a parte de criação. E aí eu prestei, eu passei na faculdade particular. Mas acho que eu vou testar. Vou ver se eu quero fazer isso mesmo. E aí, como millennial que eu sou, ficou naquela dúvida, assim, putz, será que eu tenho vocação? Será que faz sentido pra mim? Já tava pensando um milhão de coisas. E tava aproveitando também a faculdade, que era um mundo, assim, totalmente diferente pra gente que tem essa transição da escola, do colégio pra faculdade, né? E aí eu vi, assim, que eu adorava aquilo. Eu achava muito legal. A gente tinha aulas, assim, de semiótica, que é a interpretação dos signos e sinais, né?
e aí a gente via várias campanhas publicitárias e tentava entender que era a intenção das ideias que queriam passar, e eu adorava aquilo, eu achava muito legal, achava muito bonito, a arte, né? Não necessariamente, às vezes, você, como consumidor daquela arte, você entende tudo que está acontecendo, mas era interessante todo o raciocínio intelectual que vinha construindo em cima disso. Mas eu não tinha vocação para aquilo. A minha cabeça era muito matemática, entendeu? Era muito exatas, entendeu? Então, as coisas de criação que eu gostava, que eu tinha fascínio, que eu achava que queria fazer, eu não ia bem. Eu ia muito mal. Muito, muito mal. E eram umas coisas meio toscas, entendeu? Que eu produzia. E aí eu falei assim, será que eu quero fazer alguma coisa com o qual eu acho que eu vou me frustrar, entendeu? Apesar de gostar. E aí, enquanto isso, nas outras áreas, que era marketing, por exemplo, eu ia muito bem, porque a minha cabeça era mais para aquele lado, né? E aí eu fiquei nessa dualidade, falei assim, será que faço, não faço, largo? E aí eu decidi largar. Acho que eu vou tentar a medicina, que eu já estava com a ideia, né? Mas assim, queria testar para ver se isso podia ser uma alternativa. E aí eu saí, fiz um semestre, e aí voltei pro cursinho, aí continuei na luta lá para a faculdade de medicina. Por que eu escolhi a medicina no final das contas? Eu gosto muito de cuidar de outras pessoas, e eu gosto muito de entender como o corpo humano funciona. E quando você vê, assim, quando você vai aprendendo depois na faculdade como ele realmente funciona, você fica espantado. Fala assim, como é que existe uma ordem e equilíbrio em cada célula e organela do corpo? É até uma coisa assim que a gente pensa assim, até filosófica no sentido de consciência, né? Quem controla elas, assim? Porque tudo tem que ter um equilíbrio perfeito para que isso funcione, né? Imagina quando tem... aí que vem as doenças. Quando alguma coisa não está em ordem, vem as doenças. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa tem esse bem-estar da saúde que a gente fala, as coisas vão acontecendo com harmonia. Isso me espanta, me deixa fascinado. É incrível. E é curioso porque a gente vive assim, de uma maneira tão alienada desse conhecimento, que acho que até é protetor isso pra gente, né? Às vezes é melhor não saber, porque às vezes você vai ficar pensando todas as coisas que podem dar errado, e às vezes as pessoas se tornam até hipocondríacas por causa disso. Enfim, só uma curiosidade, assim. Então, assim, é uma coisa que me fascina muito o corpo humano, e poder ajudar as pessoas tendo conhecimento da medicina é uma coisa maravilhosa, assim. Você poder ajudar desde as coisas mais simples, né? Às vezes, por exemplo, eu sou oftalmologista. Então, assim, as coisas mais simples às vezes que a gente faz, por exemplo, às vezes um óculos é uma coisa simples para algumas pessoas, mas assim, você consegue ver que você melhorou a qualidade de vida de uma pessoa, assim, apenas, né? Com os óculos, já é uma coisa fenomenal, entendeu? Porque às vezes a gente está numa situação que às vezes é muito banalizada, mas ainda os óculos são uma fonte importante de cegueira, então é uma coisa que a gente tem que ser sempre lembrado de que isso deve ser evitado, prevenido, digamos assim, tratado. Então o que eu quero dizer assim, às vezes as coisas mais simples, como um óculos, até uma cirurgia de catarata, até uma cirurgia de retina, entendeu? Você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente ou trazer conforto para o paciente. Não só a parte técnica, que é a assistência, entregar mesmo a cirurgia, entregar a receita dos óculos, entregar a solução com a sua expertise, mas também acolher o paciente de uma forma humanizada, que muitas vezes assim, a gente vê no dia a dia, que o nosso trabalho também é como um terapeuta, digamos assim. A gente tem que saber acolher o paciente para o que ele tem que falar. Porque muitas vezes naquela situação com que ele fala, que ele está insatisfeito com alguma coisa, esconde uma queixa que é relevante do ponto de vista médico também. E assim, isso também é empatia, né? Você se importar realmente com aquela pessoa que está do seu lado, que aí volta para o ponto que eu falei para você. Porque hoje em dia a situação que a gente está vivendo no mercado da saúde aqui, que está acontecendo aqui, principalmente em São Paulo, às vezes nos coloca em situações que às vezes a gente
que torna mais difícil a gente fazer a medicina como a gente idealizou. E isso não é desculpa para a gente tratar o paciente mal. Isso que eu quero chamar a atenção, entendeu? O médico tem total poder para tratar os pacientes como ele acha que deve. E eu sempre torço para que trate da melhor maneira. Não só no sentido médico assistencial, mas também no sentido humano, principalmente. Eu não conhecia a instituição, assim, pessoalmente, né? Eu sabia só de nome, porque tinha pessoas conhecidas que ou estudaram aqui, ou que tiveram alguma passagem aqui como pacientes. E eu sempre tive uma visão positiva em relação a isso. Sempre eu vi que as pessoas eram muito bem tratadas, mesmo com poucos recursos, né? Então, assim, a gente conseguia fazer uma boa medicina, quer dizer, até então a Santa Casa, porque eu não estava ainda na faculdade, conseguia fazer uma boa medicina com poucos recursos. Isso é uma coisa que eu acho que é a engenhosidade, assim, de quem passa aqui. Que a gente sabe lidar com qualquer tipo de situação, com poucos e com muitos recursos. A gente sabe fazer a boa medicina desde o começo. Então, essa aqui era uma coisa que eu já tinha uma ideia, e eu não sabia se era uma coisa assim só de ouvido, ou se era uma coisa real. E aí, quando eu entrei aqui, eu ingressei na Santa Casa mesmo, eu senti que realmente era verdade, assim, que a gente é muito bem preparado em todos os sentidos. Eu acho que a gente é muito bom em contato com o paciente, então eu acho que isso que eu falei para vocês de sempre lembrar do outro é uma coisa que meus professores falavam já desde do primeiro ano. É uma coisa que a gente valoriza bastante, contato com o paciente. É uma coisa que eu guardo com muito carinho várias conversas que eu tive com vários pacientes, e que às vezes não eram assim exatamente que eu, como primeiranista, ia mudar a conduta, né, de alguma coisa, ia fazer um diagnóstico super engenhoso, não. Mas assim, o primórdio, sim, o primordial é acolher, sabe? Reconhecer o outro como uma pessoa que quer a sua ajuda de alguma maneira, que quer, seja conversar com o interno, contar a sua história, seu sofrimento, suas alegrias, sua situação que está com sua família, que isso é de uma maneira terapêutico, até para o paciente. E também da parte assistencial, de pesquisa, eu vou contar algumas coisas que eu fiz durante a faculdade. Então, assim, eu sempre fui muito aberto, assim, para conhecer as diversas áreas da faculdade, né? Então, assim, na faculdade, então, a gente já chega, a gente já é muito... as pessoas estão ansiosas para conhecer a gente. Então, tanto a atlética, o CAMA, o DC e todos os veteranos estão ansiosos para conhecer a gente, e isso é muito legal. Só que às vezes dá um pouco de medo. Então, vocês que entraram agora, é normal sentir um pouco esse de receio, de essa fase de transição, de saber qual que é o seu lugar, se você vai ser bem aceito ou não, entendeu? Se você sabe fazer alguma coisa útil, que é de valor para outras pessoas ou não. É normal isso. O importante, eu acho, que é você estar aberto para participar, para você experimentar e falar assim, ó, isso aqui é legal, isso aqui funcionou para mim, isso aqui não, isso aqui beleza, obrigado, quem sabe na próxima vez, agora não, entendeu? É estar aberto, entendeu? Em cada setor, assim, órgão, eu passei, experimentei e vi, avaliei. Eu sou muito metódico, né? E vi assim, ó, isso aqui é legal para mim, isso aqui faz bem essas pessoas aqui, eu gosto de estar com elas, faz total o meu tipo, né? E eu acho que isso que é o legal de estar na faculdade. E a Santa Casa dispõe de muitas opções para você. O que não dá para fazer é ficar em casa sem participar, entendeu? Tem que estar aberto. E isso é um pouco uma coisa que preocupa a gente como os mais velhos, porque a gente quer que as pessoas interajam com as outras, e principalmente nessas fases dos anos anteriores que a gente teve, pessoas não tinham como interagir, né? A gente fica um pouco preocupado se o quanto que a gente vai perder de interação com os nossos irmãos mais novos, digamos assim. Porque
porque a gente quer que isso seja propagado de uma maneira positiva, né, calorosa, que todos tenham um bom aproveitamento durante esses 6 anos, que a gente precisa de pessoas ao nosso lado durante todas essas fases. Como eu falei, e volto a insistir, a medicina não é fácil, não é tranquilo, entendeu? É um clima muito pesado e a gente tem que ter pessoas, e os nossos colegas são as pessoas que passam isso com a gente, então eles entendem o que está acontecendo. Então, se abram para as outras oportunidades que estão aí na faculdade, de todos os tipos, tá? Para a gente poder aproveitar da melhor maneira. Então, eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que queria agradecer muito à faculdade, foi ao programa Pesquisadores do Futuro, né? Eu participei do intercâmbio para Harvard Medical School, né? No intercâmbio de pesquisa em neuromodulação, que era uma coisa que eu já estava fazendo aqui na Santa Casa. Então, a gente é capaz de fazer pesquisa e pesquisa muito boa, assim. Então, eu queria ressaltar isso porque às vezes as pessoas não dão muito valor para isso, mas na verdade, assim, é só você querer fazer acontecer. Quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Então, assim, a pesquisa é uma coisa muito importante e a Santa Casa me valorizou muito nesse sentido. Eu tive a oportunidade de ficar lá em um laboratório de ponta, né, com pessoas excepcionais que me ensinaram muito sobre pesquisa clínica e como a gente deve fazer a medicina hoje em dia, baseado em evidências. E não só, por exemplo, às vezes ler um artigo e assumir tudo que o resumo escreveu, a abstract escreveu, está certo. Mas entender todas a metodologia, os detalhes que estão acontecendo, para quais situações pode ser aplicada, para quais não, quais são os riscos de ter vieses ou coisa do tipo. Então, esse aqui acho que foi um programa que, em relação à pesquisa, tudo, mudou muito a minha visão como médico. E foi a Santa Casa que me possibilitou ter esse tipo de contato. Então, sou muito grato por ter participado nesse programa, nessa linhagem. O intercâmbio em si, ele é uma oportunidade para você realmente mostrar o que a Santa Casa tem de melhor mesmo, assim. E eu acho que a gente, como da Santa Casa, como eu falei para você, a gente é muito versátil. Eu acho que a gente não reclama das coisas que às vezes... Não vou falar assim. A gente faz todo tipo de trabalho, entendeu? Então, em qualquer tipo de situação. A gente sabe trabalhar com poucos e com muitos recursos, como eu falei para você. A gente sabe trabalhar com vários tipos de pessoas. E aqui, lá, por exemplo, reúne pessoas do mundo inteiro. Então, tem muitos estrangeiros lá também. Então, assim... eu acho que foi muito bom, entendeu? Nesse sentido, a gente sentiu... acho que foi um trabalho muito... que a gente mostrou a versatilidade do que a gente pode fazer, entendeu? Mas, assim, em geral, assim, sobre aprendizado e trabalho, entendeu? A gente mostrou nosso valor nesse sentido, entendeu? Que a gente é disciplinado, que a gente sabe trabalhar em qualquer tipo de condição, que a gente sabe... entender como funcionam os processos de pesquisa em relação à comunicação, digamos assim. Então, assim, eu entrei na faculdade, assim, sempre muito fascinado com a parte de neurologia, tá? De entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, por que as pessoas, do ponto de vista anatômico, né, fisiológico, né, fazem o que elas fazem. E aí eu fui ver assim que na verdade isso não era muito bem neurologia, isso era mais neurociências. E mais puxado assim um pouquinho para psicologia, e aqui acho que o mais perto seria a psiquiatria. Então assim, eu sempre fiquei com essa ideia, eu gostava muito de entender isso, Então eu sempre me envolvi muito com a parte de neurologia, achando mais que eu ia conseguir achar algum caminho que me agradasse nesse sentido. E aí eu fui conhecendo também as cadeiras cirúrgicas, e aí também tive um certo fascínio em relação a isso, assim, de você ter competência técnica, né, para você poder fazer algum tipo de intervenção com as suas próprias mãos. É uma coisa assim de assustar mesmo, de assustar no sentido positivo, de
de ver, nossa, que interessante, que legal, como é que conseguiram entender isso, virar uma habilidade e a gente conseguir mudar a história de uma doença, entendeu? Isso é uma coisa, assim, maravilhosa. Então, essas duas coisas, assim, sempre me chamaram muita atenção. E então, eu procurei algumas carreiras que pudessem me fornecer isso, tá? E eu não achei muito bem. O que eu acho? Então, assim, o que eu fui pesando foi várias coisas, assim. Igual toda fase de transição, é o mesmo dilema que eu falei para você anteriormente. Essência e existência. Será que temos vocação ou não, entendeu? É sempre esse dilema. Então, eu percebi, assim, que eu poderia pesar mais outras coisas para colocar na balança e ver como que era o perfil das especialidades. Por quê? Porque no final das contas eu percebi que eu gostava de muitas coisas. Eu me via fazendo várias coisas, igual eu já comentei anteriormente. Apesar de ter um carinho especial por essa parte de neurologia que eu falei para você, eu conseguia fazer e eu gostava de entender todas as coisas, todas as especialidades. Então eu falei assim, então vamos tentar entender como é que essa especialidade é no seu dia a dia. Quais são os tipos de pacientes que ela atende, quais são a rotina que ela tem, se é uma rotina ambulatorial, hospitalar, ou de escritório, ou de laboratório, se ela é uma especialidade que faz cirurgias, e cirurgias de que tipo, de pequeno porte, ou ambulatorial, né? Ou hospitalar, como é que ela faz o dia a dia, o diagnóstico dela, se é mais assim, da anamnese e exame físico, ou se é mais usando equipamentos durante o consultório. Então, eu fui mapeando as especialidades nesse sentido, tentando entender o que está acontecendo. E aí eu percebi que eu queria uma especialidade que me desse autonomia para poder fazer algum tipo de cirurgia. E se tivesse interface com a neurologia, ia ser um ganho muito grande. E que eu gostaria que tivesse alguma coisa resolutiva no seu dia a dia, tá? E que tudo que eu pudesse resolver no consultório também era um plus, nesse sentido de resolutividade. Então eu queria uma especialidade assim, desse jeito, o filé. E aí eu fui colocando algumas coisas. E aí eu vi que, assim, poderiam ser as especialidades que a gente chama as pequenas. Então, oftalmologia, que é o que eu decidi seguir, tá? Dermato, otorrino, de alguma maneira, tá? As pessoas que vão ver o vídeo não vão concordar comigo, mas a ortopedia e a urologia, entendeu? E aí eu comecei a pensar, assim, para qual lado seria mais interessante seguir, né? Onde eu tivesse mais autonomia, digamos assim. E aí no final, no final não. Aí durante a faculdade eu fui conhecendo as pessoas que já estavam na residência, que já estavam praticando. E aí é um conselho também para outras pessoas que estão em alguma fase de transição. Perguntem sempre para as pessoas que já estão na jornada, mas não só para uma. Pergunte para quem ainda está para entrar, quem já está há 1 ano, quem está há 2 anos, 3 anos, 5 anos, quem já está formado 5, 10, 15, 20 anos, para você ter um quebra-cabeça do que são as possibilidades. Mas sempre lembre também que você tem total liberdade para fazer seu caminho. Eu acho que isso é uma coisa super importante, porque a gente às vezes fica focado que na medicina só vai ter um caminho, só vai ser assim, se eu não passar, acabou o mundo. Não, a gente tem muitas possibilidades aí para seguir. Tá? Mas se você perguntar para várias pessoas, a chance de você entender quais são os caminhos e se aproximar, e entender o que isso pode ser para você, é maior a chance de você entender que isso que está acontecendo. Então eu fui me envolvendo com várias pessoas nessas especialidades especificamente. Fiz parte de ligas também nesse sentido para tentar ter um embasamento mais teórico e com pessoas que estão dispostas a receber esses interessados. E aí eu fui vendo que o meu perfil era mais para oftalmologia. Mas uma coisa sempre me
me deixava com um pouco o pé atrás. No mundo da medicina, a oftalmologia é vista como se fosse um dentista, no sentido de que é uma especialidade totalmente à parte da medicina e que é especialista só em uma parte do corpo. E aí isso me deixava um pouco transtornado, um pouco angustiado, porque eu achava que naquela época eu ia pegar todo o conhecimento dos 6 anos e colocar numa gavetinha e aí ia começar um outro mundo, um outro universo que às vezes eu não sabia se ia gostar ou não. Eu não tinha nenhum contato com oftalmologistas, assim, familiares, pessoais. Então era uma dúvida muito grande para mim. Né? Falei assim, putz, será que vale a pena mesmo? Será que é minha cara mesmo? E do jeito metódico que eu falei pra você que eu sou, isso só piorou, né? Porque eu não tinha muito substrato pra ver. Mas aí eu fui achando meu caminho, fui conhecendo as pessoas, fui conversando. E aí eu fui vendo que, olha, eu acho que realmente faz sentido pra mim isso. E se não fizer sentido, tudo bem. Eu vou achando o meu caminho também a partir daí. Então eu fiz a residência na Santa Casa, da oftalmo. E lá eu também, de novo, senti que era o meu caminho mesmo. Não sei se a gente pode falar assim, né? Depois de tudo que eu falei. Às vezes é um pouco contraditório. Mas eu senti que é uma especialidade que eu fiquei feliz de ter escolhido. E não foi o que eu achei, assim, que ia pegar os 6 anos e colocar na caixinha. A medicina, ela é a mesma em todas as suas especialidades. Mesmo que às vezes você não use lá todos os protocolos de hipertensão arterial sistêmica atualizados, entendeu? No seu dia a dia. A gente tem o mesmo raciocínio diagnóstico, o mesmo estilo de conduta, o mesmo jeito de fazer medicina, o mesmo jeito de cuidar do paciente, de investigar doenças, entendeu? É a mesma medicina, só que agora na parte do olho. E o olho é a minha paixão. Eu gosto tanto do olho que eu não gosto... Eu gosto tanto do olho que não é só a parte física do olho. Eu gosto também da parte filosófica do que a gente fala, que a gente vê, entendeu? Ou o que você não vê, o que você deixa de ver. Até um pouco da subespecialidade que eu faço hoje em dia, né? Que é a neurooftalmologia. E aí a gente até trata algumas situações onde tem alucinações e faz interface com a parte da psiquiatria também. Então eu falo assim, eu realmente acho que eu encontrei a parte onde eu estava pensando que eu estava querendo me envolver, puxar um pouco esse lado. Então, assim, fico muito feliz nesse sentido, me sinto bastante realizado e não tenho dúvidas que a Santa Casa me formou um grande médico, um grande oftalmologista, no sentido de que ela me forneceu muitas coisas, né? E eu consegui ir atrás e drenar isso, não só drenar, mas também valorizar, frutificar isso, entendeu? Trazendo valor tanto para mim quanto para ela. Então, quando eu volto para cá e vejo a Santa Casa aqui, é uma coisa traz muita emoção pra gente, porque a gente passa muito tempo aqui e são muitos acontecimentos, emoções mistos, positivos e negativos, que fazem construir a nossa formação. Então, depois que eu fiz residência, como eu falei, a medicina nunca acaba, tá? A formação, e ela não deve acabar mesmo, tá? Então, esse é um alerta para as pessoas que se sentem no redemoinho da medicina, que não conseguem sair, porque sempre que acaba a graduação, vem a residência, aí depois vem mais uma especialização, aí depois outra residência, depois um fellow, entendeu? Não acaba mesmo, porque a informação hoje ela avança muito rapidamente, então a gente tem que estar atualizado mesmo para prover o melhor atendimento para os nossos pacientes. Então, é uma coisa agoniante, mas assim, é uma coisa que tem que ser dosada na medida do que você consegue trabalhar. Igual eu falei para você, a gente sempre tem que dosar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, que estão entrelaçadas de alguma maneira, mas que a gente consiga o equilíbrio para que a gente consiga viver da melhor maneira. E aí volta no meu ponto inicial lá que eu falei para vocês, de que a medicina, ela não é para qualquer um, mas ela pode ser se você dosar o que você
aguenta para você viver da melhor maneira. Depois dos 3 anos da residência da oftalmologia, eu achei, falei assim, nossa, agora acabou, né? O maior marketing que faziam na nossa época de estudante de medicina era que, não, oftalmologia, são 3 anos e acabou. E aí, justamente por causa da situação que eu falei para você, assim, que a medicina avança muito rapidamente, não acaba. E não deve acabar mesmo o nosso aperfeiçoamento. Então, depois que eu terminei a residência da oftalmologia, então eu fiz o Fellow de Neurooftalmologia na Unifesp e agora faço o Fellow de Retina na Retina Clinic. Além disso, eu faço outras coisas. Então, essa é a carreira que a gente espera para a parte assistencial, né? Para você se formar e trazer o melhor atendimento para o seu paciente, do ponto de vista técnico. Mas eu também sempre gostei muito da parte de gestão, inovação e empreendedorismo. Meus pais não são médicos, tá? Eles são empreendedores, digamos assim, e eu sempre tive no meu dia a dia a conversa assim, como nós vamos resolver um problema X? E como é que a gente vai entender que esse problema, como é que é uma solução para esse problema? E mais importante aí, como que a gente vai tornar essa solução sustentável do ponto de vista financeiro? Não adianta, às vezes, a gente querer salvar o mundo se a gente não ter os meios para tornar isso sustentável. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de gestão, inovação e empreendedorismo. Então, nos últimos anos, eu tenho me envolvido muito com essa parte. Então, eu fiz uma pós em auditoria em serviços e sistemas de saúde para conhecer o mercado da saúde. Eu fiz agora também uma pós em ciência de dados para entender como é que funcionava a parte, por exemplo, de inteligência artificial, como é que isso está atuando nos diversos segmentos da saúde. E tenho me envolvido com o mundo das startups. Inclusive, participei de algumas competições e a gente até foi premiado. E a gente está lançou, na verdade, alguns produtos. E agora, mais recentemente, eu estou lançando a minha própria startup, que é a Qual Médico, que ela ajuda pacientes a encontrarem médicos diferenciados. Diferenciados no sentido, igual eu comentei para você, de que médicos que são muito bons do ponto de vista técnico e também são muito bons em abraçar o paciente, em acolher ele nesse sentido. Então, muitas vezes, alguns pacientes têm experiências ruins de consultas e às vezes não entendem muito bem por quê. E às vezes nesses pontos que eu comentei para você que pode acontecer essa experiência ruim. Então, a gente está tentando propor um novo modelo de consulta que resgata aquele médico que a gente sempre idealizou para a gente. Um médico que seja muito bom, competente tecnicamente e que também consiga ser muito empático com seus pacientes, que realmente esteja interessado com o bem-estar do seu paciente dentro e fora do consultório. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que às vezes alguns médicos, né, acabam não esquecendo um pouco dessa conexão que deve ter com seus pacientes. O maior desafio hoje não é encontrar médicos, é encontrar bons médicos. Médico hoje você tem espalhado em cada esquina, assim, mas encontrar bons médicos que estão dispostos a entender o que você tem para falar, deixar você falar, inclusive, ouvir sua história, ter umidade para te ouvir, é difícil. Assim, como eu falei para você, eu acho que a situação que a gente vive hoje no mercado da saúde nos coloca muito rendido como médicos nessa situação. Mas isso não é desculpa, como eu falei para você, mas é uma situação em que agrava mesmo. Então eu estou querendo devolver autonomia profissional para os médicos nesse sentido e trazer valor para os pacientes, que é uma coisa que muita gente vem perguntando, fala assim, John, indica um médico tal, assim, e assim a gente conhece, mas a gente tem que ser sempre objetivo nas nossas avaliações para a gente poder entregar a melhor experiência para o nosso paciente.
Então, essa ideia de ser médico sempre é uma coisa que é muito sedutora para os nossos jovens, né? Principalmente na nossa... Eu sempre falo isso da geração porque é uma coisa que eu vejo assim, muito claro assim, que acaba acontecendo. A nossa geração bombardeada com o glamour da medicina, com o glamour de um seriado de TV, que às vezes a gente acha que a vida vai ser assim, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente sabendo que isso não é verdade, que não é assim, acaba afetando de alguma maneira a percepção de como você vê a carreira médica, né? E principalmente agora, por exemplo, com o Instagram e as redes sociais, né? Os médicos se colocam nas redes sociais como, lógico, valorizando a sua melhor parte, né? Então não tem como não se sentir seduzido por essa carreira, né? Mas, porém, todavia, contudo, olhando de novo para trás, vendo tudo o que aconteceu, para algumas pessoas isso pode ser uma cilada. Então aqui fica meu alerta assim, para as pessoas que pensam fazer medicina, ou seja, estão aí na escolha da carreira, tá, para vocês. A carreira de medicina é uma carreira muito intensa, de muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas ela é muito intensa nesse sentido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem muitas coisas que a gente passa hoje em dia que a gente fica pensando, putz, será que se eu tivesse optado outro caminho, talvez eu teria me preservado mais nesse sentido? Será que valeu a pena todo esse esforço? Sim. Isso é muito individual, né? Eu sou muito feliz com a minha profissão hoje, né? Mas eu vejo assim que tem muitas pessoas que às vezes é difícil você saber que você ia passar por esse processo da medicina e aí você termina lá desgastado, entendeu? E ninguém quer isso. E como é que você consegue prever isso? Muitas vezes você não consegue. Só que às vezes você já batalhou tanto para você entrar nessa jornada que às vezes você não tem outra opção a não ser continuar até o final. Entendeu? Então, essa pressão que eu tô falando, ela é muito tóxica, ela é muito negativa. Mas a carreira em si da medicina, ela é maravilhosa. Eu tô falando tudo que vem junto, aí em cima, que é construído nesse glamour que eu falei pra vocês, dessa carreira da medicina, hoje em dia, é muito diferente do que as outras gerações tinham, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu vejo nos mais jovens, que eles às vezes não percebem que pode isso acontecer, e quando percebem, só lá na frente, quando já tá com algum, por exemplo, que é muito comum, tá? Algum tipo de transtorno de depressivo ou coisa do tipo, entendeu? De alguma coisa assim que acaba acentuando por causa da intensidade que é a carreira da medicina, aflorando nessa situação. Como a gente comentou, né? Existe esse glamour midiático que acaba envolvendo e seduzindo os mais jovens, né? E isso é normal, isso é uma coisa que faz parte da gente, né? E é uma coisa boa, é uma coisa que nos faz sonhar, nos faz almejar. O que é a gente se a gente não for fruto dos nossos sonhos, né? Se a gente não aproveitar isso que a gente sonha? Tudo bem, a questão é saber a dosagem que isso deve ser aplicada. Eu acho que a medicina ela tem que ser avaliada se realmente todas as pessoas que querem fazer, no final vão concluir bem, se elas vão ficar bem depois desse processo, nesse meio do processo, né, se vão terminar bem. Ou, em outras palavras, estou falando assim, às vezes eu acho que a medicina não é para qualquer um, é para quem consegue sobreviver a esse processo que é bom, mas que é doloroso. E assim, os motivos para fazer medicina são dos mais diversos. A gente sempre tem as primeiras aulas quando a gente é calouro, né? Pergunta assim, por que você fez medicina? E você ouve muito assim, porque eu gosto de cuidar de pessoas, porque eu gosto de entender como funciona o corpo humano, porque a minha família tem médicos, porque eu quero estabilidade profissional. Então os motivos são dos mais diversos. E tudo bem, cada um tem um motivo mesmo que deve ser avaliado, mas tem algumas coisas importantes que devem ser ressaltadas que eu vejo principalmente na geração mais nova, que acabam sendo negligenciados. Você sempre tem que lembrar que medicina, de alguma maneira, mesmo você sendo radiologista ou patologista, ou até
algum cargo administrativo, você vai estar cuidando de pessoas, entendeu? Então, não deixe o seu ego, a sua arrogância, entendeu? Ser maior do que esse prazer e essa atenção que você tem que ter com o outro. Não importa quem seja esse outro. Eu acho que isso é uma coisa que está muito em risco, principalmente hoje em dia com toda a situação que eu comentei para vocês, né? Que é uma coisa que eu queria deixar para as próximas gerações, um alerta. Sempre lembre que a medicina envolve cuidar de uma outra pessoa, mesmo que indiretamente. Mas esse é aí que eu vi assim que isso era muito forte na minha geração, que eu falei para você. Será que eu quero fazer alguma coisa que talvez eu não tenha tanto sucesso, ou só quero ter mais um emprego, entendeu? Só quero ter mais uma forma de ganhar dinheiro para eu ter meu sustento e ficar tranquilo. Será que eu preciso ter propósito no que eu estou fazendo? Isso é uma coisa que a minha geração pensa muito, entendeu? Mas não é uma coisa assim que meus pais tinham possibilidade de pensar, entendeu? Porque eles não tinham oportunidade. Agora, a minha geração pensa muito nisso e às vezes isso é uma coisa que sufoca, entendeu? Nos traz ansiedade, nos traz angústia, e é uma coisa que é preocupante, que deve ser sempre bem avaliada, principalmente com a nossa geração. Também tem outra característica que eu observo muito, que é a liquidez da pós-modernidade, que um filósofo, Zygmunt Bauman, fala, né? E o que ele quer dizer com isso? Que tudo que a gente tem, assim, no nosso dia a dia, assim, nossas relações, a gente tem os valores capitalistas e a gente acaba transpondo esses valores para nossas relações pessoais, para o nosso jeito que a gente vive. E aí acaba acontecendo o que a gente vive hoje. A nossa geração é super imediatista, ou seja, quer tudo na hora que a gente quer, né? E se a gente não quer, a gente se frustra, a gente fica angustiado, a gente não consegue se controlar nesse sentido, né? E não consegue ajustar as expectativas, não consegue ter paz de espírito nesse sentido. E tudo é descartável, se eu não gosto disso aqui eu vou começar, tudo bem, eu largo, e aí depois não consegue ter uma persistência, às vezes, nos seus empreendimentos, nos seus esforços. Então, tudo isso deve ser avaliado assim, com bastante calma, para que a gente possa viver da melhor maneira. Então, assim, é um marco da minha geração, mas é uma coisa que eu estou querendo chamar atenção para que isso não consuma a sua vida de uma maneira negativa, que você saiba lidar, reconheça que isso acontece e saiba entender como isso pode te prejudicar e você possa prevenir essas situações, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, às vezes, esse tipo de pensamento que a gente acaba tendo, né, pode prejudicar nossas escolhas, em alguns sentidos. E, às vezes, deixar isso, às vezes, um pouco confuso. Então, minha sugestão para quem quer fazer medicina, considere todos esses pontos que eu comentei para vocês, tá bom? É uma decisão complexa e tem que ser, eu acho. Tem que ter esse idealismo, esse romantismo para a gente se apaixonar, mergulhar de cabeça mesmo, mas também tem que ter uma parte mais sensata para a gente poder ponderar e saber o que a gente está se metendo, porque isso vai ser, como eu falei para você, eu acho que a medicina é uma coisa especial porque a gente está lidando com vidas de outras pessoas, entendeu? E às vezes, com esse glamour, isso tudo se perde. E é essa a minha preocupação. Não deixem isso se perder. Sempre lembrem que tem alguém lá do outro lado, que também é uma pessoa, que também tem amigos, que também tem família, que também é uma pessoa que é igual a você. E outra coisa que eu acho que em relação às razões pelas quais você faz medicina, um ponto que eu acho que é até existencial, a dúvida sobre a essência, que é a vocação, que a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa assim, eu acho que eu tenho vocação para fazer medicina ou para cuidar dos outros, então eu vou fazer medicina. E às vezes a gente acha que, quando a gente vai vendo o que está acontecendo, na verdade às vezes pode ser a existência mesmo. Ou seja, você não precisa ter uma vocação, às vezes você tem uma vontade e a partir daí você vai construindo seu propósito. O que eu quero dizer às vezes é o seguinte, é que às vezes as pessoas acham que não, eu não sirvo para fazer medicina, por algum motivo assim que às vezes
que não é justificável, entendeu? E aí, às vezes, assim, quando você vai passando pelo processo, você vai construindo a sua vocação. Não é uma coisa, às vezes, que você nasce com ela. Uma outra coisa legal que eu acho que para falar para gerações que estão pensando em fazer medicina é o seguinte: escreva no papel hoje por que você quer fazer medicina. Se pergunte isso, né? E depois escreva de novo depois que você entrou na faculdade, no primeiro, no quinto, depois no internato, depois de formar, depois na residência, e veja como isso mudou. Isso muda, é normal, faz parte. Mas é interessante saber uma reflexão para você, se valeu a pena e se continua valendo a pena. E não é nenhum demérito você achar que às vezes não vale a pena e você querer mudar de posição. A medicina é muito ampla, né? Mas o que eu quero sempre frisar é que seja um médico que você sempre seja capaz de ver o paciente acima de ver você, além de você, entendeu? Porque essa parte acho que é a mais importante da medicina. Então, eu sou professor também, de alguma maneira. Como vocês viram, né, eu sempre gosto muito de ter o contato com os mais novos que já passaram por algum processo de dilema da vida que eu já passei, e eu queria, justamente, um dos motivos de estar fazendo esse vídeo justamente para aconselhar, né, de alguma maneira, assim, positiva. Então, assim, eu tive muito, na oftalmologia, que durante a residência, eu tive o prazer de receber as turmas da faculdade para ensinar o que são os aspectos básicos da oftalmologia. E aí, pelo meu Instagram mesmo, né, eu também dou algum tipo de mentoria para estudantes de medicina, em geral, não só da Santa Casa, que querem fazer oftalmologia ou que estão em dúvida da especialidade. Essas coisas que eu já comentei com vocês, né, são umas coisas muito recorrentes. Então, por isso que eu vim falar também aqui, porque é uma coisa que chega para mim muito, né? É uma coisa que eu vejo, que existe uma angústia dessa geração. E aí, então, assim, além disso, eu também faço a parte eu dou aulas, assim, da oftalmologia da instituição AFIA, da parte de oftalmologia. E agora eu dou algumas aulas pontuais, tanto na Unifesp quanto na Santa Casa. Mais para os residentes que estão chegando, né, para conversar um pouquinho sobre a neurooftalmologia, ou sobre as startups, ou coisas do tipo. Então são algumas coisas que eu venho desenvolvendo. Se alguém tiver interesse, fiquem à vontade para me contactar, eu sou super disponível. Eu me solidarizo totalmente com a situação que eu já comentei, pelo que eu já passei. E eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente encontrar pessoas que possam nos ajudar. Isso que é legal, né? Esse ambiente colaborativo, né? O último livro que eu estou lendo é O Antifrágil. Ele fala assim, mais ou menos do que a gente está comentando. De situações, por exemplo, de que você está numa situação de que pode ter algum tipo de caos, e depende muito de como você vê as coisas, como você interpreta, como você reage a essa situação, você pode aproveitar da melhor situação para gerar oportunidades para você. Então eu gosto desse tipo de literatura. Eu só queria agradecer de novo o convite aqui de vocês. Eu sou eternamente grato à Santa Casa, né? Como eu falei já várias vezes, eu acho que ela me formou, ela me deu substratos para eu poder explorar, fazer esse investimento, né, na minha formação e tirar o melhor disso, né, dos frutos que vieram dela. Então acho que é mais ou menos isso. Eu queria agradecer só de novo todos os meus amigos, colegas de turma, os professores. Lembro de todos eles com muito carinho, né? Também os nossos veteranos e todos os nossos calouros de alguma maneira, todos os funcionários da Santa Casa. É muita emoção, até me deu um aperto aqui positivo. Obrigado.